12:7 diz assim. Tá os dois aí? É que é NVI, né? Mas não tem problema não. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ainda 1 Coríntios 12:28. E nessa palavra eu não quero que vocês só ouçam. Eu quero que vocês conversem bastante comigo, amém? Por isso que eu falei que não é meio que uma palavra, é mais que um estudo pastoral. 1 Coríntios 12:28. 12:28. Irmãos, vocês creem aqui que os dons espirituais são derramados dos altos céus sobre as nossas vidas, não é isso? Nós devemos sempre depender que os dons espirituais são derramados de cima para baixo, porque Deus sabe a necessidade da igreja. Por isso que uns vão pregar, outros vão louvar, outros vão servir, outros vão profetizar, outros vão interpretar, outros vão evangelizar. Porque imagine se todos pregassem, quem ouviria? Imagine se todos servissem, imagine se todos louvassem, imagine se todos ensinassem. Por isso que Deus ele é perfeito, né? Ao derramar os dons do Espírito Santo sobre a igreja, né? E vai dizer, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Você vai entender que Deus ele não coloca todos para serem apóstolos, ele não coloca todos para serem profetas, ele não coloca todos para curar, senão viraria uma bagunça dentro da igreja. Não é à toa que o próprio Deus nessa mesma carta, ele vai dizer que Deus não é de confusão, mas sim de ordem e decência. Porque Deus não confunde ninguém, eu acredito nisso, irmãos. O Espírito Santo também, ele não confunde ninguém. E o primeiro dom que eu queria falar aqui com você é dom de apoio, que é o que nós chamamos de dom de ajuda. Infelizmente, nós sabemos que é um dom difícil, porque às vezes nós queremos muito ser ajudados. E muitas vezes nós não queremos ajudar. Mas se nós entendemos o tamanho da importância desse dom, nós vamos ver lá em Atos, capítulo 9. Bora, José Guerra. Papo de buco, irmão. Atos, capítulo 9 vai dizer que a igreja estava crescendo, os discípulos estavam crescendo, os apóstolos estavam começando a deixar a palavra e a oração de lado, para começar a servir a mesa. E agora eles tomam uma decisão de pedir para que pudesse a comunidade escolher 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, tem algumas coisas na igreja que precisam continuar sendo prioridade. Outras também não podem deixar de ser exercida. Então, amados, nós aprendemos aqui que os apóstolos eles começam a falar, vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo para ajudarem a servir a mesa, para que você entenda que o dom da ajuda ele tem muita importância. Às vezes nós achamos que é só servir a mesa. Não, quando você serve a mesa, você está liberando o ministro para que ele possa se dedicar à oração, para que ele possa se dedicar à palavra, para que ele possa se dedicar ao ministério, para que ele possa se dedicar a ensinar a palavra de Deus. Então o dom de ajuda ele não vai influenciar somente para quem você serve, mas ele vai ajudar com que a igreja continue caminhando. Vocês concordam comigo aqui em nome de Jesus? Vocês poderiam me dar um exemplo aqui de dom de ajuda? Pode levantar a mão e falar. Pode baixar só um pouquinho para não dar muito. Dom de ajuda, pode falar, irmãos. Não, aqui na igreja, fala aí, aqui, na nossa igreja. Como que você poderia exercer hoje, essa noite, só um dom de ajuda, só um exemplo? Pode falar, Márcio. Isso que eu falei que não é uma palavra, é mais que um estudo. Doando alimento. O que mais, irmãos? Pode falar. Servindo uma água. Às vezes a igreja, vamos supor, hoje, né, ainda não, mas eu creio que em breve essa igreja vai estar cheia. Uma visita chegar e você levantar, isso é uma ajuda.
para que quem está ministrando não tenha que se preocupar com isso. Então, muitas das vezes, nós precisamos entender, irmãos, que existem vários dons de apoio. Quais são eles, pastor? O do serviço, que nós lemos, da ajuda, o da misericórdia, o da hospitalidade, o da administração, o da liderança, o da contribuição e da intercessão. Os irmãos sabiam que o dom da misericórdia é um dos mais importantes, só que infelizmente é os mais difíceis de serem vistos. Porque nós queremos misericórdia, mas nós não queremos demonstrar misericórdia. Os dons de servir, nós queremos ser servido, mas não queremos servir. E nós vamos aprender com o próprio Senhor que Ele não veio para ser servido, mas para... Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, muitas das vezes você acha que servir a Deus é quem prega, é quem louva, mas servir a Deus vai muito mais além. Tem pessoas que servem mais a Deus nos bastidores, às vezes limpando a casa de Deus, às vezes arrumando um banco, às vezes servindo uma água, às vezes atendendo bem os convidados, do que quem está ministrando a palavra de Deus. Talvez para quem vê, acha que é quem prega, quem louve, mas para Deus não. Deus, Ele trabalha na simplicidade. Então não queira somente estar no altar. Não queira somente estar no grupo de louvor. Você pode servir a Deus evangelizando, convidando uma alma para vir à casa de Deus. Então, irmãos, nós precisamos às vezes parar com essa questão que tanto se coloca que só serve a Deus quem está no altar. Não, irmãos, quem serve no altar, ele tem mais responsabilidade, tanto com Deus como com as almas. Nós precisamos aprender isso. Então, pastor, por que nós devemos chamar os dons de apoio? Porque, irmãos, de uma grande categoria, para que nós possamos entender esses dons, eles são de suma importância. Ó, a igreja aqui está começando, está engateando. Você tenta imaginar que o irmão Márcio, o evangelista Márcio, ele louvando, ele dirigindo o culto, ele pregando, ele servindo uma água, ele olhando as crianças, ele limpando a igreja, ele arrumando os bancos, ele ajudando uma criança. Tenta imaginar como que ele vai ficar. Você está entendendo para que Deus te trouxe para essa igreja, para esse ministério? Para que você exerça os dons que Deus te deu. Participa comigo, por favor. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui, às vezes enfatiza demais os dons vistos. Mas se você vai ver... podia ter deixado aberto lá onde estava. Agora, me lembrar. Era o Atos capítulo 6, né? Abre para nós em Atos capítulo 6, versos 2 a 4. Não precisa congelar não, irmão. Capítulo 6, versos 2 a 4. Olha só, para que você entenda a importância de você estar aqui esta noite e estar ajudando. Está falando lá naquele que nós lemos, aqueles que contribuem. Você acha que contribuir não é um dom? Olhem para mim, irmãos, vocês acham que contribuir não é um dom? Contribuir é um dom, irmãos. Tem pessoas que são Vocês estão aqui comigo? Pessoas que são O que é uma pessoa avarenta? Que só pensa nela, só quer saber do dinheiro. E quando você contribui com a casa de Deus, não é só as luzes que são pagas, não é só o aluguel, mas é vidas que são abençoadas. Então a gente precisa entender que isso também é um dom, contribuir. Para você que contribui com alegria, isso é um dom. Porque tem pessoas que até contribuem na igreja, mas contribuem daquele jeito. Eu tenho que dar isso, ainda fala a palavra dá. Nós aprendemos ontem lá na sede, nós não damos nada para Deus, nós apenas devolvemos. Então vamos lá, olha só, 6 do 2 ao 4. Por isso os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram: não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Próximo. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Você está entendendo como o dom de ajuda, de apoio, de servir, ele vai influenciar na palavra de Deus? Então talvez você não esteja aqui, mas de ajudar você, automaticamente você está no altar, porque você está ajudando o ministro a ministrar. Você pode fazer uma visita, você pode ajudar no necessitado. E às vezes nós achamos que essas responsabilidades são só do pastor, de visitar, de acolher, de discipular. Não, irmãos. Nós precisamos descobrir os nossos dons espirituais dentro da igreja. A gente não foi chamado somente para ficar num banco. O irmão leu no começo, nós somos salvos pela graça, mas não é de graça.
Isso teve um preço. E se teve um preço, nós também temos que saber qual é o propósito que nós estamos aqui. Então, irmãos, para que os discípulos desenvolvessem o ministério da palavra e da oração, outras pessoas tinham que se responsabilizar para servir as mesas. As viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas. Então, você não está aqui somente para precisar estar no altar. Você pode servir a Deus aonde Deus te colocar. Aí vamos lá para o dom de serviço, Romanos 12:7, irmão José. O dom de serviço, em algumas versões vai estar ministério, em outras vai estar serviço. Olha só, se o seu dom é, vocês comigo, vamos lá, pode olhar aqui, irmão, não precisa nem abrir a Bíblia que a gente vai olhar bastante aqui. Se o seu dom é, então, se é ensinar, você está entendendo? Se o dom é servir, em algumas versões vai estar ministério. Para que você entenda essa palavra no grego, ela significa diaconia, servir. A palavra diácono significa servir. Jesus é o maior exemplo disso. Ele poderia chegar, sentar e falar, vocês têm que me servir. Ele não tinha essa autoridade, irmãos. Ele era Jesus, Deus Todo-Poderoso, mas ele chega e fala assim, eu vou lavar os vossos pés para que vocês entendam que eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, irmãos, nós precisamos entender que não significa que todas as pessoas terão esse dom, mas todos devem procurar exercer esse dom. Como assim, pastor? Como eu falei, a palavra diácono ela só vai qualificar a pessoa, mas servir todos têm que servir. Vocês estão aqui comigo em nome de Jesus? Amém? Como que está, pastor, o uso bíblico dessa palavra? Acabei de falar. Está aqui, mas ela aparece 34 vezes no Novo Testamento. Vocês sabiam disso? 34 vezes a palavra servir. O que Deus está querendo dizer? Você veio para... Aí ele repete, você veio para... Ele vai repetir isso nas nossas mentes, irmãos. Infelizmente, hoje a igreja está ao contrário. A igreja ela quer ser servida, principalmente quem está mais tempo. Não, quem está chegando é ao contrário. Quem está mais tempo tem que servir, tem que ser exemplo. Não sei se os irmãos lembram, nosso ministério no começo tinha até cadeiras em cima do altar. Nós fizemos o quê? Tiramos, porque passa uma imagem de que o pastor que está, vou sair um pouquinho da câmera, que está sentado tem que ser servido, e a gente tirou já para tirar esta imagem. O maior deve ser o menor, irmãos. Claro que quando tem congresso a gente põe, porque vem uns convidados de outros lugares, mas o intuito não foi desmerecer ninguém, mas colocar todos no mesmo patamar, irmãos. A igreja não pode diferenciar quem é pastor, quem é presbítero, quem é evangelista, quem é bispo, quem é apenas membro. Pelo contrário, todos somos salvos pela graça. A diferença é a responsabilidade. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Além do serviço à mesa, essas pessoas que têm o dom de serviço, ela tem a expressão de cuidar das pessoas. Nós precisamos desenvolver esses dons, irmãos. Cuidar das pessoas. Sabe, eu quero aqui despertar em cada um dos irmãos, que isso não fique a carga para o evangelista Márcio, que não fique a carga para o pastor, para a pastora, para a esposa do evangelista, para a irmã Andréia, para fulano, para ciclano. Servir deve ser para todos. Nós somos chamados para servir. E quanto mais você serve, mais você é útil, mais você é reconhecido por Deus. Quanto menos você serve, mais você fica de lado. Talvez para as pessoas você não receba elogio, nem do pastor, nem do evangelista, nem de quem for, mas o mais importante é guardar o nosso galardão no céu, irmãos. Por que eu estou trazendo esta palavra, irmãos? Porque nós estamos finalizando o ano. Este foi um ano de reflexão no ministério, para que nós possamos começar o ano de uma forma diferente. Sabe quando que esta igreja vai encher de almas? Quando nós que já estamos aqui passarmos a servir as pessoas. Quando nós levantarmos do nosso acômodo e passar a servir as pessoas. Pastor, mas o senhor não sabe como foi o meu dia. Eu trabalhei, carreguei caixa o dia inteiro. Eu dirigi 300 quilômetros. Irmãos, se eu fosse olhar para Jesus, ele nem precisaria morrer na cruz. Mas mesmo assim ele morreu por mim e por você. Então enquanto você estiver aqui, é sacrifício sim. Quem trabalhou aqui hoje? Seja fora ou seja em casa. Quase todo mundo. Foi cansativo ou não foi? Mas quem te deu um local para trabalhar? Quem foi que te deu o local para trabalhar? Ah, eu trabalhei em casa, mas quem te deu a casa? Ah, eu lavei a louça, quem colocou comida na sua mesa?
Aí eu lavei o copo, quem colocou uma água, um suco no seu copo? Eu lavei uma roupa, quem colocou e deu dinheiro para você comprar roupa? Nós precisamos depender mais de Deus, irmãos. Amém? Então vamos lá. Irmão José Aguiar. Não vou pedir para abrir não, que é muito grande, mas eu vou só falar. O Senhor Jesus foi o nosso maior exemplo, irmãos. Então, se Jesus foi o maior exemplo, o que nós devemos fazer? Imitá-lo. Então, irmãos, quando que Jesus faz isso? O maior ato que eu acho de humildade, além da cruz, é Jesus lavando os pés dos discípulos. E às vezes a gente hoje tem, às vezes, vergonha de pegar na mão de outra pessoa. Esses dias um morador, não estou falando isso aqui para vangloriar, não, nos parou e foi nos abraçar. E ele achou que eu não ia abraçar ele. Abracei ele, apertei ele. Você me abraçou, ele falou isso. Porque, irmãos, muitas das vezes nós temos essa questão de colocar certas barreiras. Vamos lá. Como que esse dom pode ser espiritual? Olha só, quero que você ouça isso. O cristão que possui o dom de serviço, ele é capacitado por Deus para suprir a necessidade. Quando uma pessoa ou um grupo de pessoas tem dificuldade para realizar certas tarefas, as quais eles não teriam condições de fazê-las sozinho. Este irmão que tem um dom, olha só, ele então tem uma sensibilidade maior para perceber o problema e toma uma iniciativa. Você pode perceber a pessoa que tem um dom de ajuda, ela vê alguém com peso, ela já faz assim. Já perceberam isso, irmãos? A pessoa que vê alguém passando uma dificuldade, ela já estende a mão. A pessoa que tem um dom de serviço, o dom de servir. Quem não tem, irmãos, ele olha, rapaz, o negócio está pesado aí. Aí você está lá. Não é isso, irmãos? E ele está lá, mas vai na fé, irmão. E ele poderia estender as mãos. Concorda comigo? Eu não sei se você está entendendo, para que este ministério cresça, não depende de 2, 4 pessoas. Depende de todos nós darmos as mãos. Vai ficar mais leve. Vai ficar mais fácil. Vamos lá. Como que eu reconheço esse dom, pastor? Eu vou dar um exemplo na Bíblia. O bom samaritano. Passou um sacerdote e fez o quê? Pode falar, irmãos, vamos lá. Nós estamos num estudo aqui. Passou um sacerdote e fez o quê? Passou de largo. Depois passou um levita, fez o quê? Mesma coisa, não foi, irmãos? Fico tentando entender. Esses homens estavam, eu creio que há minutos antes, adorando a Deus. Os sacerdotes, eu creio que estavam lá queimando holocaustos, algumas coisas assim. E aí eles passam diante de um homem caído, o que eles fazem? Nada. Aí Deus, por meio de Jesus, usa agora um samaritano, que não se dava com o judeu, para mostrar o que é um dom de servir. Ele está passando, ele poderia, isso aí nem fala comigo, deixa ele caído lá. Ele nem fala comigo, não fala com a minha raça. Mas não, ele para, desce do cavalo, limpa suas feridas, põe no ombro, coloca no cavalo, no jumento, leva até uma hospedaria. Lá ele pede para o rapaz cuidar, ele deixa dinheiro, e se gastasse algo mais, ele ainda iria. Você está entendendo o que é dom de servir? Dom de ajuda? Vai muito mais além, irmãos, do que apenas dar uma esmola. Vocês estão entendendo aqui? Amém, né, irmãos? Agora vamos para o dom da ajuda, pastor. 1 Coríntios 12, 28. Que é o segundo dom que nós vimos ali. Em algumas versões vai estar socorro. Palavra que nós vamos ver, em algumas versões vai estar socorro. Primeira Coríntios 12, 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar, ajuda nessa versão, mas é a mesma coisa, só para vocês estarem aqui comigo. Irmãos, aqui nós vamos ver que parece com o dom de servir, não parece? Mas é diferente. Como assim, pastor? Este dom, ele opera junto com o dom de ajuda, só que ele está mais direcionado para socorrer alguém e ajudar alguém. O outro até faz, mas o outro é mais para servir. Esse é mais para, sabe aquela pessoa que está caída, ela vai lá e faz o quê? Ajuda. Irmãos, às vezes nós achamos que tem dons que são iguais, não são. Nós estamos ensinando lá também sobre dons. Vocês sabiam que existem vários dons da palavra?
Mais para frente eu vou falar isso com vocês. Às vezes a gente acha que só existe um dom da palavra, mas existem vários dons da palavra. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, olha só, em Hebreus 13:16, essa pessoa que tem um dom de ajuda, ele é um verdadeiro auxiliador. Eu não sei vocês, irmãos, no antigo ministério eu gostava muito de auxiliar. Porque quem auxilia não fica muito nos bastidores, não fica muito no holoforte, né? Quem auxilia, ele não aparece muito, ele fica sempre por trás. Quem auxilia, olha só, Hebreus 13:16. É que eu estou rápido agora, eu entendo. É que eu tenho que correr, senão o nosso horário vai embora. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios Deus se... Você está entendendo, irmãos, que esses dons, a primeira coisa que ele faz, ele glorifica e ele edifica quem está ao seu redor. Vocês vão sempre entender que os dons espirituais são diferentes de talentos. Os talentos chamam a glória para si, os dons glorificam a Deus e edificam a igreja. Talvez você está aqui se perguntando, mas qual que é o meu dom? Eu tenho certeza que no mínimo um dom você tem. A Bíblia diz que no mínimo cada um tem um dom. O que você precisa é começar a exercer cada função dentro da igreja para você descobrir. Eu vou falar uma coisa que é difícil, é um dom. O dom de hospitalidade. É um dom que nós vamos estudar mais para frente. Você sabia o que é? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, me respondam. É todo mundo que sabe receber alguém em casa? Vou falar eu como pastor. Já fui visitar vidas, almas, e não passei nem do portão para dentro. E eu fui lá para socorrer, para ajudar, porque me chamaram. E eu estou aqui criticando? Não, eu só estou explicando que nem todos têm o dom da hospitar. Claro que tem assuntos que a gente trata no portão. Mas se é um assunto íntimo, não tem como você tratar no portão. E o que eu estou querendo dizer é que nem todos sabem receber em casa. Por quê, pastor? Eu estou falando no outro, irmão. Porque às vezes quem tem o dom da hospitalidade, ele depende só dele, ele depende de toda a sua família. Porque às vezes você está lá e se o seu parente não quer, às vezes ele vai falar algo que vai meio que dar uma cutucada. Pô, de novo essa pessoa aqui? E aí, para ter o dom da hospitalidade, você precisa saber governar toda a sua casa. Né, José? Hã? Vamos lá, amados. Salmo 54, versículo 4. O auxílio aos necessitados não é apenas um bom testemunho de amor cristão, mas um testemunho da própria atitude de Deus para conosco conforme a palavra. Olha só. Certamente Deus é o Senhor que me... O próprio salmista está dando exemplo que o maior auxiliador quem é? Deus. E nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, se é verdade que todo cristão é chamado para ser um auxiliar, também é verdade que todo aquele que possui tal dom deve se destacar. Irmãos, não tem coisa melhor para a liderança que ver pessoas que têm um dom de servir. Eu fico feliz, vamos supor, quando o culto está rolando, a igreja está cheia, não na hora da palavra, viu, meus obreiros? Mas antes da palavra, os irmãos vão lá e pegam uma água, ou pegam a criança de uma irmã que está visitando, né? Ou ajuda a auxiliar de alguma forma. Isso é maravilhoso, porque não é o homem que está vendo, é Deus. Para que você entenda, para que o culto ocorra bem, não depende só de quem está fazendo a liturgia. Ele depende de todos os que estão presentes no culto, mas principalmente quem é de casa, está atento. Quem está no som, quem está na porta, quem está com as crianças, quem está no louvor, quem está de tudo que a gente precisa ter este dom de auxiliar. Por que eu preciso auxiliar no culto, pastor? Porque o culto visa a glória de quem, irmãos? E depois ele visa a edificação de quem, irmãos? Da igreja. E depois ele visa a salvação de quem? De almas. São 3 propósitos no culto, então eu preciso auxiliar. Então vamos lá. Aquele que possui o dom espiritual de ajuda é motivado por Deus para auxiliar uma pessoa que precisa de apoio ou de companhia para trabalhar. Então, quem possui tal dom, ele tem prazer em auxiliar. Ele normalmente percebe a necessidade da ajuda.
Sabe, está chegando uma visita lá, ele já vai lá e já atende. É uma irmã idosa, ele já vai lá e já abre a porta. Às vezes, irmãos, às vezes a gente esquece que Deus trabalha na simplicidade, nos pequenos detalhes, porque os grandes todo mundo vê. Eu preciso falar desses dons, irmãos, porque nós precisamos desenvolver esses dons. Aí precisamos desenvolver agora que a igreja está começando. Está desenvolvendo para que lá na frente nós possamos ser bons discípulos do pastor? Não, de Cristo. Bom discípulo do evangelista Márcio? Não, de Cristo. Olha só, eu vou ler. Comumente, essas pessoas nem reconhecem esse dom, pois o seu caráter discreto, serviçal e por demais prático pode ofuscar o seu reconhecimento. Essa pessoa ela não se gaba que tem um dom de ajuda. Ela ajuda sem querer nada, hein? O mais triste, irmãos, é quando as pessoas ajudam e quer receber o elogio do irmão. Quer receber o elogio do pai. O pastor não falou meu nome no culto esta noite. Não vou mais lá. É muito dodói, irmãos. Quem tem esse dom deve fazer para a glória de Deus. Não queira, sabe, eu sei, irmãos, que é importante, é necessário receber elogios. Mas nem sempre vão lembrar, irmãos. E não é porque você não merece. O cristão que tem o dom de serviço, quer servir, e o cristão que tem um dom de ajuda, quer ajudar. Logo podemos concluir que, embora todos sejamos chamados, tanto para servir como para ajudar ao próximo, nenhum de nós tem recebido ambos os dons espirituais, pois os mesmos são distintos e essencialmente complementares no exercício e cooperação mútuos entre os cristãos que possuem. Não confunda dom de ajuda com dom de servir. São parecidos. Os dois se completam, mas não são os mesmos. Quando você vem e pega um papel de bala do chão, você já está ajudando, já está servindo. Eu quero finalizar, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa. Há uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas. E não é sobre a vida do pastor, do irmão que está à frente. É sobre todos nós que já levantamos as mãos para Jesus. Só que também eu quero dizer algo muito bom. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio numa quarta-feira, depois de um dia cansativo de trabalho, estar na presença de Deus. Isso nos revigora, isso nos fortalece. E nos fortalece de dentro para fora. Talvez você esteja aqui, pô, pastor, acaba logo. O irmão Márcio vai rápido nesse culto. Mas o Espírito está se alegrando. E talvez você ouça essa palavra, pô, eu queria ouvir uma palavra mais, sabe? Que eu preciso que Deus vai abrir minha porta. Que Deus... Não, irmãos. Se você exercer esses dons, naturalmente Deus vai abrir a porta onde não tem nem parede. Naturalmente Deus vai alcançar os seus. Naturalmente Deus vai ser o teu provedor. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nunca vi um justo a mendigar o pão ou a sua descendência a pedir emprestado. O que é esse justo? É um homem que é perfeito? Não, que serve a Deus, que serve a igreja que ele congrega. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, e eu falei esses dias numa palavra. Se eu não consigo servir a noiva de Cristo, eu não consigo servir a Cristo. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Se eu não consigo ser fiel à noiva de Cristo, eu não sou fiel a Cristo. Mas, pastor, eu sou a noiva de Cristo, sim. Mas a igreja que você se reúne é a mesma noiva. Você não vai para o céu sozinho. E naquele grande dia, lá não vai estar assim, ó. Você que deu o maior dízimo, senta aqui. Você que deu a maior oferta, senta ali. Lá naquele grande dia o Senhor falou assim, ó. Você serviu, você ajudou, você colaborou, você se humilhou, você abriu mão. Ele vai colocar várias pedrinhas na nossa coroa. E por isso eu vou falar de novo. Não se preocupe em estar aqui pregando. Se você tem um dom, sim. Se Deus tem um chamado na sua vida, sim. Não oculte isso. Mas se preocupe em servir. Eu fui mais abençoado na minha vida
enquanto igreja do Senhor, quando eu não tinha cargo nenhum na igreja, no antigo ministério. Eu não era responsável por nada, foi o tempo que eu mais servi a Deus, porque às vezes os cargos trazem responsabilidade. Você vai ver que as pessoas mais felizes são as que mais servem a Deus, mais ajudam a obra de Deus, mais contribuem com a obra de Deus. Não são quem prega, quem ensina, quem louva. Porque essas pessoas, elas não esperam o elogio dos homens. E às vezes quem está aqui pregando, ele quer como o irmão falou, né? Um glória a Deus. E ele quer, você louvou bem, você tocou bem. Então, irmãos, que nós possamos verificar. Eu quero que você verifique aqui neste momento. Quais as características que você tem? É de servir? É de ajudar? Pastor, mas eu não sei como ajudar. Talvez Deus tenha te dado uma condição financeira boa. Mas talvez Deus não tenha te dado condição financeira, tenha te dado uma casa. Que você possa convidar alguém que está fraco na fé para tomar um café com você. Ou talvez você possa ter um dia livre e vir ajudar a limpar a igreja. Ou talvez você possa um dia falar assim, pastor, eu gostaria de tanto de receber as pessoas na porta. Evangelista, será que eu poderia hoje? Eu fui tão bem recebido aqui, será que eu poderia, a mesma coisa que fizeram comigo, fazer ali na porta? Pastor, eu nunca fiquei, mas será que eu poderia ficar com as crianças para ajudar? Que às vezes é sempre as mesmas pessoas que ficam lá. Pastor, eu não sei pintar, mas se tiver uma obra, eu posso vir aqui ajudar, nem que seja para me encher a tinta. Pastor, quando que nós vamos sair para evangelizar? Eu poderia ir junto para entregar um folheto? Quando que precisa fazer uma visita, entregar uma cesta básica? Vocês estão entendendo que eu estou falando de várias áreas dentro da igreja? Então, irmãos, às vezes nós precisamos, se mobilizar para servir mesmo, não é servir esperando elogio da irmã, não é trazer um café esperando um elogio, não é fazer o que vai fazer esperando um elogio, não, sirva para adorar a Deus. Eu estava falando ontem sobre dízimo, meus irmãos. Porque muitas das vezes nós falamos assim, mas eu tenho devolvido o dízimo e muitas das vezes eu não sou abençoado. É porque muitas das vezes nós ainda devolvemos com o coração duro, porque o dízimo é uma forma de adoração também, irmãos. Assim como servir é uma forma de adoração, assim como ajudar. A Bíblia diz que quando nós emprestamos ao pobre, nós emprestamos ao próprio Deus. Quando nós servimos um caído, Jesus falou que quando nós servimos as pessoas que estavam nus, estavam com fome, com sede, presas nos leitos de hospital, naquele grande dia ele vai falar assim, quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, mas quando, Senhor? Quando você fez aqueles meus pequeninos. Você está entendendo que o evangelho não está centralizado num altar, o evangelho está centralizado no amor ao próximo, no amor a Deus. Em servir a Deus de todo o teu coração, em amar o teu próximo de todo o teu coração. Talvez tenha algumas coisas em mim, que você talvez não concorde, mas do meu caráter você não vai poder falar. Então o que nós precisamos é nos compreender. Talvez a tua personalidade não bata com a minha, mas isso não te faz meu inimigo, pelo contrário, te faz meu irmão em Cristo. Então, irmãos, nós somos chamados para parar de querer, estar aqui, e que Ele cresça e eu diminua. O centro do Evangelho é isso, irmãos. Mais de ti e menos de mim. Porque muitas das vezes, sabe o que nós falamos? Nas nossas orações, no nosso quarto. Deus, eu te amo tanto. Senhor, o Senhor é tudo para mim. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês conseguem ver a Deus? Não. Mas a Bíblia diz que eu e você fomos feitos à imagem. Então, quando eu faço um bem ao meu próximo, eu estou fazendo a quem? Você está entendendo? E muitas das vezes eu falo que amo a Deus, mas eu não sirvo o meu próximo. Eu não sirvo a igreja. Eu falo que eu ajudo a Deus, mas eu não ajudo a obra do Senhor. Então eu quero aqui, por meio dessa palavra, o estudo, como você entenda, despertar para que você tenha um dom a exercitar. Mas você só vai conseguir descobrir se você sair do teu lugar. Não se limite, irmãos, a quarta e sábado.
para servir a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Deus te chamou, sabe para quê? Para aliviar a carga das pessoas ao seu redor. Às vezes você não precisa falar nada, mas se você faz uma visita, só senta com a pessoa, aquilo ali já é de suma importância, ela já vai se sentir especial. Eu estou falando, irmãos, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus usou o meu pastor para me visitar. No momento que eu estava numa crise no meu casamento, no momento que eu estava numa crise existencial, numa crise ministerial, Deus usou o meu pastor. E uma simples visita, ela fez diferença na minha vida. Uma simples conversa, uma simples condição. Então, irmãos, e diante disso eu quero falar para que às vezes, quem tem se esforçado para servir, para que nós possamos tomar cuidado e não julgar as pessoas que servem. Que parece que elas estão querendo tomar a frente, sabe? Parece que elas estão querendo tomar o lugar. Mas não, irmãos, elas estão apenas querendo servir. E também quem serve, tomar o cuidado para às vezes não deixar passar isso. Que tem que tomar cuidado. Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Se você entendeu essa palavra, ore comigo, sabe? Não deixe eu orar sozinho, não. Peça para que Ele coloque esse dom dentro de nós, para servir mais, sabe? Para ajudar mais, para abrir mais mão das nossas vidas, do nosso tempo, do nosso lazer, dos nossos afazeres, para estar servindo a Deus, servindo a igreja de Deus, servindo aos irmãos que Deus me presenteou. Sabe, que Deus possa está nos despertando esta noite, para exercer esses dons, que vai ser de suma importância para o ministério crescer, para a obra crescer, para Deus ser glorificado, para que os irmãos que estão à frente possam ter mais tempo de se dedicarem à pregação da palavra, à oração, se dedicarem àquilo que precisam ser dedicados. Às vezes tem tantas pessoas com dons parados, dons, sabe, travados, porque talvez se decepcionaram. E eu quero aqui, Deus, em nome de Jesus, por meio dessa oração, destravar todos os dons espirituais aqui, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, porque eu creio que o Senhor nos dá dons para usar para a Tua glória, para edificar a Tua igreja. Levante aqui, irmãos, Senhor, que tenham dons de amor, de servir, de alegria, o dom de ajudar, o dom de contribuir, o dom de administrar, o dom, Pai amado, de servir uns aos outros, Pai. A Tua igreja precisa hoje de menos altar e mais servos, Senhor. A Tua igreja precisa de menos profetas e mais servos, porque servos fazem a diferença na vida das pessoas. Não que a profecia não seja importante, ela é de suma importância, mas a Tua palavra já é a própria profecia para as nossas vidas, Deus. Então eu te peço, desperta, Senhor, a Tua igreja, desperta o Teu povo, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore o Senhor com as suas palmas.